quê? Você sabe do quê? É um caminho sem volta. Fátima, vai catar coquinho. É o palmito que fugiu do meu pastel, me dá isso aqui. Problemas cardíacos podem muitas vezes ser uma causa comum de morte de artistas famosos. Infartos, por exemplo, acontecem de modo inesperado e levam embora pessoas talentosas e queridas do público. E nesse vídeo você vai conferir a história de 40 famosos brasileiros que nos deixaram de um jeito bastante triste. Então já deixa o seu like aqui embaixo e vem com a gente relembrar alguns artistas brasileiros que morreram de infarto e deixaram muitas saudades entre todos nós. Começando com a atriz Lilian Lemmertz. Ela foi um grande nome da dramaturgia brasileira. Na TV, participou de novelas como Baila Comigo, Final Feliz e Partido Alto. De quê? Você sabe do quê? Você me salvou o dia. Ela faleceu no dia 5 de junho de 1986, aos 48 anos. Na verdade, Lilian Lemmertz morreu pouco antes de completar 49. Ela fazia aniversário no dia 15. A atriz era mãe de Júlia Lemmertz, que na época estava com apenas 23 anos de idade. Lilian estava sozinha em seu apartamento no Rio de Janeiro, quando teve um infarto do miocárdio. Ela foi sepultada no cemitério Parque Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio. E a Gal Costa. A cantora estava com 77 anos, quando faleceu no dia 9 de novembro de 2022. A notícia da morte de Gal Costa surpreendeu todos e repercutiu muito em todo o país. A princípio, a causa da morte não foi divulgada e deixou muitas dúvidas. Alguns meses depois, foi descoberto que Gal Costa faleceu após um infarto agudo no miocárdio. A certidão de óbito também apontou como causa da morte uma neoplasia maligna, um câncer de cabeça e pescoço. Número 38, o ator Felipe Levi. Você se lembra dele? Ele ficou conhecido por suas participações em humorísticos como Os Trapalhões e O Bronco, onde fazia parceria com Ronald Golias. Felipe Levi faleceu no dia 9 de julho de 2008, aos 69 anos de idade. E esse que você vê agora é o João Paulo Adur. Esse ator teve um final bastante triste. Ele morava sozinho em seu apartamento no Rio de Janeiro e seu corpo foi encontrado no dia 3 de setembro de 2018, depois de cerca de 10 dias de seu falecimento. João Paulo Adur estava com 78 anos de idade e, segundo a família, ele faleceu em função de um infarto fulminante. E o número 36, a Dircinha Batista. A cantora e atriz Dircinha Batista foi uma das grandes vozes da era de ouro do rádio. Ela morreu de parada cardíaca no dia 18 de junho de 1999, aos 77 anos de idade. Quem também nos deixou depois de um infarto foi a grande atriz Elisângela. Ela foi uma das grandes atrizes do Brasil e também partiu de repente, aos 68 anos de idade. Elisângela estava muito bem de saúde e quase ninguém acreditou que ela morreu no dia 3 de novembro de 2023. A atriz ficou conhecida por várias novelas importantes, como A Força do Querer, onde interpretou a mãe da protagonista Juliana Paz. É um esquema, tá tudo arranjado. Não vai ter tiroteio nenhum, fica calmo. E se isso der certo, Bibi? É um caminho sem volta. Elisângela sofreu um infarto e chegou a ser socorrida, mas infelizmente faleceu após uma parada cardiorrespiratória no hospital de Guapimirim, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E o número 34, o Paulo Henrique Amorim. Ô
Olá, tudo bem? O jornalista Paulo Henrique Amorim também morreu de repente. Ele estava em seu apartamento no bairro de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, quando sofreu um infarto fulminante e não resistiu. Paulo Henrique Amorim passou mal depois de voltar para casa após um jantar com alguns amigos e morreu aos 76 anos, na madrugada do dia 10 de julho de 2019. E esse que você vê agora é o ator Quito Junqueira. Ele também partiu depois de sofrer um infarto fulminante. E esse ator tem também uma história bastante trágica, porque depois de passar mal, ele próprio chegou a ligar para a emergência para pedir socorro, mas acabou morrendo enquanto aguardava a ambulância chegar. O ator morava em Curitiba e faleceu na madrugada do dia 23 de agosto de 2019, aos 71 anos de idade. E o número 32, a atriz Mila Moreira. Ela foi outra famosa que nos deixou de repente. Segundo as informações, Mila Moreira não estava doente e faleceu após um mal súbito aos 75 anos de idade, no Rio de Janeiro. A atriz não resistiu a uma parada cardíaca após passar mal durante a noite. Mila Moreira foi socorrida, mas não resistiu, vindo a falecer no dia 6 de dezembro de 2021. Essa que você vê agora é a Desirê Vignoli. A atriz Desirê Vignoli ficou conhecida por seus trabalhos em novelas como Que Rei Sou Eu, que ela gravou em 1989. Nessa novela, ela interpretou a Denise. Você se lembra dela? Desirê Vignoli foi casada com o ator Luiz Gustavo e nos deixou de repente, aos 52 anos de idade. Morreu a atriz Desirê Vignoli, de 52 anos. Ela sofreu um infarto fulminante. A atriz faleceu após sofrer um infarto agudo do miocárdio no dia 21 de janeiro de 2018. Ela foi encontrada morta em sua casa por sua mãe. E o número 30, a Nair Belo. A atriz Nair Belo era conhecida por sua amizade com a apresentadora Hebe Camargo e também com a atriz Lolita Rodrigues. Ela participou de novelas como Kubanacan e A Viagem. Meu dinheiro é muito do suado, tá bom? E do jeito que os preços estão, eu só compro o que for de necessidade, senão o plano não dá certo. Nair Belo ficou internada por 5 meses antes de falecer em decorrência de uma parada cardiorrespiratória, no dia 17 de abril de 2007. Ela tinha 75 anos. Outro famoso que nos deixou depois do infarto foi o cantor Marciano, que era conhecido pela dupla João Mineiro e Marciano. O cantor estava em sua casa em São Caetano do Sul, na região do ABC Paulista, quando morreu de repente, aos 67 anos de idade. Morreu hoje aos 67 anos o cantor Marciano, que marcou época na música sertaneja ao lado de João Mineiro. Marciano nos deixou no dia 18 de janeiro de 2019. O corpo do cantor foi enterrado no cemitério das Lágrimas, em São Caetano. E o número 28, a Glauci Rocha. A atriz Glauci Rocha era irmã do diretor Glauber Rocha e participou de filmes importantes do cinema brasileiro, como Terra em Transe e da primeira versão da novela Cabocla. Glauci Rocha faleceu no dia 12 de outubro de 1971, aos 41 anos. E esse que você vê agora é o famoso diretor Paulo Ubiratã. Ele nos deixou após sofrer um infarto fulminante no dia 29 de março de 1998. Paulo Ubiratã era muito respeitado na televisão e morreu cedo, aos 51 anos de idade. Na década de 80, o diretor Paulo Ubiratã foi casado com a atriz Natália do Vale.
E o número 26, Antônio Abujanra. Ele foi um dos grandes atores do Brasil e ficou conhecido por interpretar o temido mestre Ravengar, da novela Que Rei Sou Eu, em 1989. Você se lembra dele? Como é que você gostaria de morrer? Eu gostaria de morrer em casa, de preferência dormindo, de um ataque cardíaco. Mas vai ser assim, isso aqui no hospital você vai ficar com aquele negócio assim, tá? Antônio Abujanra morreu em consequência de um infarto ocorrido enquanto ele dormia. O ator estava com 82 anos de idade e faleceu no dia 28 de abril de 2015, na cidade de São Paulo. Essa que você vê agora é a atriz Cris Pitt. Ela integrou o elenco do remake da novela A Viagem, em 1994, interpretando a personagem Bárbara. Infelizmente, esse seria o único trabalho da atriz em novelas. No dia 20 de outubro de 1995, ela faleceu com apenas 24 anos de idade. E o número 24, o Rogério Cardoso, o eterno seu flor da grande família. Ele também teve um infarto e não resistiu. O ator estava com 66 anos de idade e acabou falecendo em sua casa no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Rogério Cardoso teve um infarto fulminante e morreu no dia 24 de julho de 2003. É o palmito que fugiu do meu pastel, me dá isso aqui. Vou, não vai comer esse negócio, hein? Ele, inclusive, estava no ar em A Grande Família e faleceu no mesmo dia em que o seriado era exibido, numa quinta-feira. Yara Amaral. Essa atriz tem uma história bastante trágica e, ao mesmo tempo, curiosa, já que Yara Amaral perdeu a vida no naufrágio do Baton Rouge, em 1988. Era a virada do ano, 31 de dezembro, e 142 pessoas estavam a bordo do navio que afundou na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. 55 pessoas morreram. Entre elas estava Yara Amaral, que tinha 52 anos. Muitos acreditavam que a atriz teria morrido afogada, como sua mãe e a maioria das pessoas que também estavam na embarcação. Mas a verdade é que ela faleceu após sofrer um infarto, ao se assustar com a água invadindo o navio, conforme revelou a sua sobrinha, que sobreviveu ao desastre. E o número 22, a Léa Garcia. Ela foi uma referência para jovens atores e uma das pioneiras entre as atrizes negras. Léa Garcia nos deixou no dia 15 de agosto de 2023, aos 90 anos, quando ela ia receber uma homenagem no Festival de Cinema de Gramado. E o número 21, a Carmen Miranda. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Brasileira, naturalizada, a cantora e atriz Carmen Miranda foi a primeira latina a ganhar uma estrela na calçada da fama. Ela faleceu aos 46 anos de idade, no dia 5 de agosto de 1955. Outro ator que nos deixou de repente foi o querido Jardel Filho. Ele estava no ar na novela Sol de Verão, da Globo, quando faleceu aos 55 anos de idade. Jardel Filho estava em plena atividade quando sofreu um infarto em sua casa, numa manhã de sábado, 16 de fevereiro de 1983. A morte dele pegou todos de surpresa e comoveu o país. Seu corpo foi sepultado no cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. E aí você vê a Márcia de Windsor. Ela começou a sua carreira como vedete em 1958. Na televisão, Márcia Windsor foi jurada de um programa de auditório.
Foi apresentadora e também participou de 15 novelas. Seu último trabalho foi na novela O Ninho da Serpente. A atriz faleceu no dia 4 de agosto de 1982, aos 47 anos. E o número 18, o Pedro Henrique. O cantor gospel Pedro Henrique tinha 30 anos quando morreu de repente enquanto se apresentava em Feira de Santana, na Bahia. Seu falecimento repercutiu bastante na mídia. O cantor partiu instantaneamente após sofrer um infarto fulminante no dia 13 de dezembro de 2023. Vários famosos do meio gospel lamentaram sua morte precoce. E o número 17, o ator Sérgio Cardoso. A morte desse ator comoveu o país na década de 70. Ele tinha 47 anos de idade e estava gravando a reta final da novela O Primeiro Amor, onde interpretava o protagonista Luciano. Sérgio Cardoso, infelizmente, morreu de repente após sofrer um ataque cardíaco no dia 18 de agosto de 1972, aos 47 anos de idade. E o Bussunda também nos deixou após um ataque cardíaco. O humorista Bussunda fez muito sucesso integrando o programa Caceta e Planeta Urgente. Ele faleceu em 17 de junho de 2006, aos 43 anos. Na época, Bussunda estava na Alemanha para a Copa do Mundo. A reconhecida atriz Odete Lara nos deixou aos 85 anos de idade, após sofrer um infarto enquanto dormia. Muita gente até gostaria de morrer assim, durante o sono, mas isso só o futuro de cada um é que pode mesmo dizer. No caso de Odete Lara, ela estava com alguns problemas de saúde por causa da idade e vivia em uma casa de repouso no Rio de Janeiro, depois que teve uma queda e fraturou o fêmur. A atriz faleceu após um infarto no dia 4 de fevereiro de 2015. Seu corpo foi cremado no cemitério luterano, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E o número 14, o Grande Otelo. O ator Grande Otelo ficou conhecido por seus papéis cômicos. Ele foi um dos grandes atores do país e estava em Paris quando faleceu no dia 26 de novembro de 1993, aos 78 anos de idade. E o número 13, o Lombardi, o inesquecível parceiro do Silvio Santos. O grande locutor do SBT, Luiz Lombardi, sofreu um infarto aos 69 anos, enquanto dormia no dia 2 de dezembro de 2009. A morte dele foi muito sentida por todos, inclusive o Silvio Santos, o seu parceiro de longos anos, que não costuma ir a velórios para não tirar o brilho dos homenageados, fez questão de comparecer à despedida de Lombardi. Foi realmente um momento muito triste. Agora você vê a atriz Nélia de Paula. Ela começou no teatro de revista na década de 50. Na Globo, participou de novelas como Partido Alto, Guerra dos Sexos e o remake da novela Selva de Pedra, em 1986. No fim da vida, Nélia de Paula morou no Retiro dos Artistas, onde passou seus últimos 8 anos. A atriz faleceu no dia 8 de setembro de 2002, aos 72 anos. E o Jorge Lafon, a divertida Vera Verão. O humorista Jorge Lafon ficou muito popular com a personagem Vera Verão no humorístico A Praça é Nossa. O ator morreu de infarto fulminante e posterior falência múltipla dos órgãos, aos 50 anos de idade, no dia 11 de janeiro de 2003.
E agora você se recorda do ator Carlos Eduardo Dolabella. Ele participou de várias novelas na Globo, como Por Amor, Labirinto e A Muralha. Carlos Eduardo Dolabella sofreu um infarto e morreu de complicações cardíacas aos 65 anos, em 26 de maio de 2003. E o número 9, o Hélio Souto. Esse ator foi um dos primeiros galãs da televisão no Brasil. Hélio Souto se destacou na TV Tupi e Excelsior e era conhecido como galã vitamina, devido ao seu porte atlético. O cara esbanjava saúde e, graças à sua forma física, ganhou o apelido de galã vitamina. Mas essa fama nunca o incomodou. Ele faleceu no dia 5 de outubro de 2001, aos 72 anos de idade. O ator estava afastado do meio artístico e morreu após um infarto em seu sítio na cidade de Atibaia. Ele foi sepultado no cemitério do Morumbi. E o Nelson Gonçalves. Ele foi um dos maiores cantores do Brasil. Meu pai, minha mãe e meu irmão são portugueses. Eu sou gaúcho, mas o fado também corre nas minhas veias. Fez muito sucesso. Ao todo, gravou mais de 2.000 canções e vendeu cerca de 75 milhões de discos. Ganhou 38 discos de ouro e 20 de platina. Nelson Gonçalves faleceu no dia 18 de abril de 1998, aos 78 anos de idade. Ele estava fazendo uma visita para sua filha Marilene, no apartamento dela, quando sofreu um infarto agudo do miocárdio e não resistiu. O corpo de Nelson Gonçalves foi sepultado no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. E a Tônia Carreiro. Essa atriz foi um dos ícones da televisão e do teatro brasileiro. Ela tinha 95 anos de idade quando faleceu após sofrer um ataque cardíaco. Tônia Carreiro estava internada em uma clínica particular na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, para tratar de uma úlcera no osso sacro. A atriz morreu num sábado, 3 de março de 2018. E o número 6, o cantor Jair Rodrigues. Ele foi um dos grandes nomes da música brasileira e faleceu em 8 de maio de 2014, aos 75 anos, vítima de um infarto agudo do miocárdio. E agora, antes de apresentar os últimos 5 nomes dessa lista dos 40 famosos que morreram de infarto, eu gostaria de saber a sua opinião. Qual foi o artista que mais te surpreendeu nessa lista até agora? Qual foi a despedida que mais te comoveu nesse vídeo? Eu te peço a gentileza de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Inscreva-se aqui no TV Quem e participe. Continuando então com Moraes Moreira. O cantor Moraes Moreira integrou o grupo Novos Baianos na década de 70. Ele faleceu em 13 de abril de 2020, em decorrência de um infarto, aos 72 anos. Aí você vê o humorista Shaolin. Ele infelizmente sofreu um acidente grave de carro em 2011, que o deixou acamado por 5 anos. Shaolin faleceu em 14 de janeiro de 2016, aos 44 anos de idade, por causa de uma parada cardiorrespiratória. O trabalho mais recente do humorista foi fazendo paródia de famosos como o cantor Zezé de Camargo, o Leonardo e a cantora Joelma, no extinto programa Tudo é Possível, da Record TV. E o número 3, o Felipe Wagner. O ator Felipe Wagner morreu no dia 1º de julho de 2013, aos 83 anos. Seu último trabalho foi no humorístico Zorra Total, onde ele atuou por cerca de 11 anos, como personagem Figueira.
E quem também nos deixou após sofrer um infarto foi a atriz Heloísa Helena. Você se lembra dela? Ela foi uma das grandes atrizes do Brasil. Participou de vários filmes e novelas conhecidas, como Selva de Pedra, Roque Santeiro e outras. Heloísa Helena estava enfrentando alguns problemas de saúde e foi encontrada morta em sua casa após sofrer um ataque cardíaco. Ela tinha 81 anos de idade e faleceu no dia 19 de junho de 1999. E para encerrar essa lista dos 40 famosos brasileiros e atores que morreram de infarto, tem o ator José Wilker. Ele participou de novelas de sucesso, como Roque Santeiro e o remake de Gabriela. Nós vamos até a redação ver o que sobrou. E se não sobrou nada, o Sr. João Fulgêncio tem uma prensa para imprimir catálogos de livros, não? É muito enferrujada, mas tem. Então usamos essa prensa. José Wilker foi vítima de um infarto fulminante enquanto dormia. Ele faleceu em 5 de abril de 2014, aos 66 anos. Esses foram os 40 famosos que faleceram depois de um infarto e que deixaram muitas saudades. Eu vou deixar outro vídeo para você aqui no card, que é sobre 20 atores que tiveram um final bastante triste. Eles sofreram muito antes de falecer e suas histórias são realmente comoventes. Basta clicar aqui nesse card que você já vai conhecer esses 20 atores tão queridos que infelizmente tiveram um final bastante comovente. Eu tenho certeza que você vai se emocionar muito.